Naquela época, naquele momento, o cinema de mulheres estava muito efervescente, era nos anos 80. A Helena não estava, a Helena estava fora do país, mas tinha o filme da Teresa Trautmann, tinha várias coisas, vários cineclubes, cinevídeos, começou a pré-mostras, só de mulher. Então, aquele coisa estava muito em pauta. E eu sempre tive uma certa atração fatal por documentação, porque eu sempre trabalhei o presente, muito, a coisa muito contemporânea, e a ideia de documentar é importante, porque se você não documenta mais, para trás é muito difícil, né? Então eu resolvi pegar um gancho, que era a década internacional da mulher, que foi onde tudo começou. Quer dizer, o nosso movimento feminista é marcado pelo apoio da ONU, né? A gente conseguiu se estabelecer como um movimento nessa década internacional da mulher declarada pela ONU, que era de 75 a 85. Nesse momento se formou o nosso movimento, que antes tinha muitas feministas, mas eram feministas com trabalho em movimentos individuais, né? A coisa coletiva, organizada, marca de 75, mais especificamente num seminário que houve na Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. E foi muito incrível, porque era para ser um seminário, deu-se a pauta do seminário e de repente a ABI estava lotada, não se sabe de onde é que saiu tanta mulher. Tinha uma demanda reprimida muito grande, porque lotou uma coisa que não tinha tradição, não havia movimento, não havia uma articulação entre as mulheres, havia pequenos grupos de reflexão antes, mas não era a potência daquele auditório lotado. Então dali tirou-se esse movimento e foi uma época de descoberta, de organização muito importante, de 75 a 85. O movimento feminista também nesse minuto estava bastante complicado, porque você tinha 3 pilares aí. Você tinha a esquerda, que não gostava quer dizer, estava em plena ditadura militar, né, primeiro. Então era uma coisa bastante conservadora, quer dizer, a ditadura não admitia a ideia de um feminismo. A esquerda, que era a oposição à ditadura, e onde os estudantes eram todos de esquerda naquele momento, a esquerda também não gostava do feminismo, queria silenciar o feminismo, porque o feminismo era um problema muito setorizado, muito localizado. Vamos primeiro fazer a revolução, derrubar a ditadura, depois a gente vem com essa conversa de mulher. Naquele momento também os nossos amigos da nossa frente não aprovavam, não apoiavam. Muito pelo contrário, você se sentia meio traidora da causa para ser feminista. E tinha o terceiro pilar, que era a Igreja Católica. As demandas internacionais eram toda a liberdade sexual, o corpo, o aborto, né, a pílula, enfim. Era uma coisa de meu corpo é meu, esse corpo é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Essa conversa você não podia levar no Brasil, porque o único, quer dizer, a igreja era a instituição mais avançada que a gente tinha politicamente. Era a teologia da libertação, tinha JEC, JOC, JIC, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, as comunidades de base, né, um atendimento muito grande às populações mais pobres. Então a igreja era de um ativismo muito grande e abrigava assim, as pessoas que estavam expostas ao risco da ditadura. Então você vai mexer com a igreja nesse minuto? Também não ia. Então a saia justa desse momento foi muito grande. Mas mesmo assim, eu não vou falar agora para não tomar esse tempo, mas mesmo assim esse movimento, esse momento, 10 anos aí, sob a bênção da ONU, porque era o mundo inteiro falava disso, o assunto entrou numa pauta internacional, o apoio, né, estrangeiro, tinha verba para fazer as coisas também, e você então se organiza nesse momento. Aí eu resolvi pegar essa década e cobrir a produção cultural das mulheres nesse momento. Então, o Quase Catálogo é uma coleção que tem as cineastas, tem as artistas plásticas, foram 2 que eu fiz contemporâneas, com essa marcação da década. Depois tem mais 2 Quase Catálogos, que são eu acho que o Quase Catálogo eu dei uma chorada e foi até 88, eu acho. Não é?
Mas a ideia era década. O que aconteceu depois uma choradinha, pegou mais 3 anos. Que quando ele estava sendo feito, né? E os outros 2 são a televisão, porque a televisão tinha acabado, quer dizer, ela era ao vivo até então, não até 75, mas até 60 é muito. Então eu queria registrar essa história da TV ao vivo, porque depois você tem videotape, você pode recuperar alguma coisa. Mas quando era ao vivo, aquela geração estava morrendo. Então a gente entrevistou e viu muita história da telenovela durante, que é a coisa do melodrama latino-americano, importantíssimo para a formação de público e mesmo para as mulheres e tudo, e para as imagens de mulher que foram sendo construídas para a classe média, etc. Então a gente fez um registro da televisão antes do videotape e fez as mulheres no cinema mudo, porque aí deu vontade de voltar para trás. As atrizes, e era muito incrível, porque foi uma pesquisa nessas revistas, Fonfon, não sei o que lá. Como é que eram os nomes? Você deve saber mais que eu, me esqueci já. Mas eram revistas de cinema, revistas de fofoca. Então você foi pesquisado nessas revistas. Então a gente tem muito comentário sobre as atrizes de cinema novo que representavam a modernidade. Elas andavam com aqueles vestidos, como é que é o nome daquilo? Ai, meu Deus. Você sabe, nos anos 20, aquelas mulherzinhas assim, cabelo curtinho e aqueles vestidos melindrosas. As melindrosas, que traziam uma ideia muito grande de modernidade, largaram os partidos, largaram tudo. Então a gente pegou todos esses comentários de imprensa do perigo dessa mulher que estava surgindo, e o perigo era exatamente, estava encarnado nas atrizes do cinema mudo, né? Então tem um levantamento grande. Então a gente fez esses 4, depois, junto com o Museu da Imagem do Som, que patrocinou essa pesquisa e publicou. E aí acabou o momento, acabou o dinheiro, acabou o quase catálogo, e ele ficou muito tempo fora de alcance, né? E aí, quando volta um pouco essa coisa da preocupação com a mulher, pelo começo de 2000, desse século 2010, mais ou menos, quando começa o interesse muito forte, cadê o quase catálogo? Aí eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que eu tinha feito uma coisa que era útil, eu não sabia, naquele momento era uma pesquisa, como eu faria qualquer outra hoje, quer dizer, mas era única, né? Foi o pioneiro. Então, eu botei para download gratuito no meu site. Então a gente tem esses quase catálogos para download, porque ninguém queria também editar de novo. Sei lá por quê. Eu não queria. Vocês ficaram de atualizar. Não foi? Não fui eu não, Foi quem? Foi alguém que falou, Carlos, não sei. Então foi isso, o quase catálogo foi por aí. Eu queria aproveitar e perguntar, você falou muito disso, né, da ONU, né, marcando o ano da mulher, a década da mulher, na verdade, né, que institui em 75. E aí, esse filme é de 75, né, a Dupla Jornada. E aí a Helena morou nos Estados Unidos e fez uma série de filmes feministas, né, esse, por exemplo, estava com aquela cartela que tem Projeto Internacional de Cine Feminino. Aí queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, não só sobre a Dupla Jornada, mas sobre esses outros filmes também, feministas que você fez enquanto estava lá, como é que foi esse projeto? Também é produtora, era produtora só de mulheres, era interessante você falasse. Como é que é? Você, Helena, tinha uma produtora só de mulheres africanas. A gente está as duas igualmente gagadas. É interessante para mim agora falar dessas coisas, porque cada filme é uma fase da vida da gente, né? E isso é uma coisa que foi há tanto tempo que foi ótimo para mim poder assistir o filme outra vez hoje, inclusive. Mas eu tinha esse grupo de mulheres, eu tinha um grupo de mulheres, eu tinha um grupo de... Eu cheguei, eu não conhecia ninguém, eu tive que viver fora do Brasil, porque questões de família, e aí eu fui a universidades, haviam sessões de história cursos sobre a mulher. Era uma época nos Estados Unidos do feminismo mesmo, nos anos 70, 1971 eu cheguei lá.
E estava no auge, tinha o livro da Betty Friedan, tinha o movimento também contra a guerra do Vietnã, era um momento muito rico, muito cheio de uma movimentação enorme, marchas, e eu fui nessas universidades e perguntei se haviam estudantes que queriam me acompanhar em pesquisa para uma possibilidade de fazer um filme. E aí apareceram as pessoas que eu escolhi e nós fizemos esse grupo, que era praticamente um grupo de estudo. Quer dizer, nós ficávamos lendo, pesquisando material. Estou falando de um filme antes da dupla jornada, que era um filme que chamava-se A Mulher que Emerge, que foi a história do feminismo americano e do feminismo inglês. E nós fizemos esse filme, que aliás foi um filme que deu muito certo, assim, sem eu saber, não existia no mercado americano nenhum filme que contasse essa história de uma forma cronológica. Então o filme, as escolas, as universidades pediram um filme, o filme vendeu que nem pipoca. Eu não tinha ideia. Passou na Casa Branca, inclusive, que foi meio assustador. Mas enfim, depois desse filme foi quando eu pensei, por que não examinar essa questão na América Latina. E como esse filme da Mulher Emergente tinha dado muito certo, eu consegui apoio em algumas fundações, inclusive eu fui à Dinamarca, a Noruega, a Suécia, e consegui também apoio de fundações de lá. E quando a gente fala de conseguir apoio, a gente imagina que custou uma fortuna. Eu fico impressionado hoje em dia como eu fiz esses filmes com muito pouco dinheiro. O livro da Luísa, o seu filme, eu acho que captura bastante esse momento, né, desse feminismo contemporâneo, que tem a ver com esse compartilhamento de dores e desejos que historicamente ficam muito privados, né, e que agora são públicos. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre o filme e que eu não comentasse sobre esse meu comentário. Quem fala primeiro? Eu achei perfeito esse seu comentário, porque quando eu li esse artigo da Maria Bogado, né, que é o Feminismo na Rua, eu falei, gente, tem tudo a ver com o meu curta. Vocês dois, eu achei que tinha tudo a ver com o curta, porque o que aconteceu? Eu falei que a curta começou a ser feita em 2016. Em 2016 eu fui numa passeata das mulheres e foi a primeira vez que eu vi essa estratégia do microfone humano, né? Porque desde 2013 isso vem enrolando nas manifestações, quando você não tem carro de som, microfone mesmo, né? Alguém fala e a multidão repete para fazer com que o informe, né, com que o discurso chegue a quem está mais longe. E aí, quando eu fui nessa passeata, no final de 2016, na concentração no Largo da Carioca, na verdade, eu vi pela primeira vez isso, que é uma apropriação feminista dessa estratégia do microfone humano, porque, nesse caso, ele é usado para falar de uma experiência pessoal. Então, quando eu cheguei lá, tinha uma mulher que falava algo assim, eu, Maria Francisca, fui estuprada aos 12 anos de idade pelo meu vizinho. E aí todas as mulheres em volta repetiam, e eu repetia aquilo também. E aquela experiência me marcou muito, porque você enunciar em primeira pessoa uma experiência que não é sua, né, cria uma sensação. A Maria Bogado fala que é uma ideia paradoxal de uma impessoalidade pessoal ou uma pessoalidade pessoal. Isso me impressionou muito, porque por mais que você não tenha vivido aquela experiência específica, ao enunciar a primeira pessoa, você percebe que aquilo é um problema que te concerne também, né? Que diz respeito a todas as mulheres que estavam ali, que em maior ou menor medida sofreram violências parecidas, né? Então, depois que eu saí dessa passeata, eu fui falar com as meninas, né, do grupo, falei, já tive uma ideia, né? Já sei o que a gente pode fazer. Só que nessa experiência dessa passeata, as experiências relatadas eram todas muito traumáticas, né, de violências sofridas. E aí eu tive essa ideia de falar não só desse lado da opressão, mas também da afirmação do desejo, né? Por isso a gente escolheu 3 inícios de frase que cada uma completou anonimamente, né? Então tinha... Quem são as meninas? Você escolheu o corpo? Não, elas eram do grupo... Lembra que eu falei que esse filme foi feito dentro de uma disciplina? Ah, são alunas? São alunas, não, nem todas eram, acabou que... não, eram as meninas do grupo, quer dizer, depois a gente queria mais, porque tinham 3 não puderam ir no dia que a gente gravou.
esse curta no dia 26 de dezembro, depois do Natal. Até a ideia do nome vem daí, né? Porque Natal todo mundo faz amigo oculto e tal, e a gente tinha feito papelzinho, a gente, então o nome é amigo oculta. E algumas não puderam ir, então eu convidei outras alunos que eram mais próximas de mim de alguma maneira, né? Ou que eram da mesma disciplina, enfim. Eu me perdi. Então eu escolhi 3 frases que falavam de opressão, que era eu sofri, eu tenho medo de, eu odeio, e 3 frases que falavam de afirmação do desejo. Eu gosto, eu queria, eu tenho orgulho de. E acho que no final dá uma dinâmica interessante, né? Porque a gente fala alguma coisa triste, todo mundo fica meio chocado, porque aquilo era surpresa, né? Ninguém sabia o que ia vir ali, né? E de repente alguém fala que tem medo de borboleta, todo mundo dá uma gargalhada, né? Isso acaba refletindo um pouco esse movimento da vida mesmo, né? Uma hora a gente está triste, outra hora a gente está feliz, uma hora cheia de esperança, outra hora desesperada. Eu acho que essa coisa da reverberação, eu acho ela importante, mas eu acho que ela vem de uma linguagem, não foi inventada na passeata, eu acho que ela vem de uma linguagem de internet. É tudo nativo digital, ou quase nativo digital, é batizado digital, digamos, essa geração. Porque você tem essa horizontalidade e você tem aqueles blogs, que, exatamente, o primeiro assédio, etc. Quer dizer, isso é uma coisa que foi apropriada na rua. Eu acho que essa coisa é muito importante, porque essa nova forma de fazer política, ela é uma forma que vem do principal da internet, que é a falta de intermediário, que está causando esse desacerto total, porque a gente não está entendendo o que é isso, né? O Bolsonaro fala direto com... Não tem intermediário, só que ele é presidente, né? A gente não é. Então ele podia falar com a gente. Mas no caso da internet, você faz 2 coisas. Primeiro, você faz uma afirmação e libera o resto. E aquilo invade, né? No caso do primeiro assédio, eu acho interessantíssimo, porque o primeiro assédio foi feito como parte do Think Olga, que é um site que já estava mais estabelecido, não sei se é site ou blog o nome disso, mas não é site, é blog, né? Que estava mais estabelecido, já tinha uma coordenadora, uma pessoa que criou o Think Olga, né? E daí saiu o primeiro assédio nesse lugar. Ela tinha sido assediada há 27 anos atrás e nunca tinha falado. Então ela, depois que a primeira menina falou o primeiro assédio, ela falou, ela era dona do coisa, estava quieta há 27 anos. Isso é sensacional, quer dizer, tem uma coisa de liberação. Uma fala, a outra se sente autorizada também a falar e cria essa ressonância. Mas isso eu acho que é uma coisa bem de internet que a nova política pegou. Essa falta de intermediário também, você não precisa falar disso para ninguém, você fala publicamente, você não tem mais interlocutor, né? Você fala para todos. Quando você posta uma coisa na internet, você sabe que não é um e-mail. Você sabe que quando você postou, dançou. Botar errado é uma catástrofe. Quer dizer, então, a coisa do postar é uma coisa de publicizar, né? E no feminismo, a coisa mais usada, me pareceu, dessa linguagem, internet que vai para a rua, é o hashtag. E o hashtag é uma marca que foi inventada pela publicidade. O que é a publicidade? A publicidade faz campanha de curto prazo. Então aquilo não vai durar, quer dizer, você quer ter qual é o carro que está agora? Tigo 7, Tigo 5, Tigo não sei o que. Assim que o Tigo se estabeleceu no mercado, acabou a campanha Tigo. Então é uma coisa de campanha que é feita para viralizar, para convencer, para influir, para afetar, digamos, né? Afetar o outro que tá vendo, e é uma coisa de curto prazo, para durar pouco tempo. Eu acho interessante essa estratégia ser usada no movimento político. Ela é completamente, gente, ao contrário. Eu e Helena somos de outro planeta. Eu falava para o futuro. Eu ia transformar a próxima geração, se conseguisse, né? Era um projeto futuro, não era um projeto de curto prazo, era um projeto que a gente já estava conformado que não ia acontecer a curto prazo. Tem uma diferença muito grande. E essa falta de intermediário também, a minha geração não conhece. A minha geração tinha líder, a minha geração tinha... Você tentava falar com o governo, que era seu intermediário, abaixo do governo, sobe o governo, ou deputado. Enfim, você tinha uma escala aí para você obter as coisas.
Agora não, você vai e diz, eu quero, fui assediado, ponto. Você não está encaminhando isso para o juizado, você não está encaminhando isso para lugar nenhum. Você está reverberando isso. Está criando uma voz política, que é uma coisa diferente. Eu acho que essa diferença ela é muito interessante, ela foi levada para a rua. Porque na rua também ninguém falava do governo, não. Agora que começou um pouco. Mas em 2013, não tinha, era apartidário total. Quer dizer, você ia e dizia, eu quero educação, eu quero transporte, eu quero isso, quero aquilo, mas era uma coisa de direitos fundamentais, não estava nem se discutindo ideologia, era fundamental. Saúde, trabalho, educação, educação e transporte, né, que eram as 4 demandas, essas 4 não tem nada de novidade aí, quer dizer, é fundamental. Então, jogou ideologia para lá, jogou política para lá e vamos ao que interessa. E é um pouco a estratégia dessas novas formas de fazer política que vem da internet, né? A internet é o único instrumento que te tira o intermediário. Aí, aprendendo essa lição, você vai para a rua e também tira, né? Aí que eu acho interessante isso que você fez, na medida em que é essa lógica, né? Da voz múltipla, né? Da voz que não precisa de ninguém para falar. Fala sozinha. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui que eu acho, por exemplo, que está muito presente no seu filme, mas também, por exemplo, na entrevista, que é justamente o cinema como essa ferramenta que possibilita que as mulheres possam falar, né? De uma certa maneira, eu acho que você é muito precursora quando coloca isso na entrevista, né? E aí conta que as mulheres tinham vergonha, né? Não queriam se identificar. Então, a entrevista é um filme que usa muitas vozes, né? E aí você vê, por exemplo, agora, também tem essa não identificação no seu filme, né? Que passa por esse anonimato, mas ao mesmo tempo as caras estão lá, né? Então, enfim, se vocês quiserem também falar um pouco sobre isso. Outra coisa que eu queria falar também, também está presente nos dois, no caso na Dupla Jornada e no seu filme, no Amigo Oculta, como que a questão da maternidade atravessa muitas mulheres, né? Quando o seu filme, por exemplo, na Dupla Jornada, é justamente sobre isso, né? O quanto que ser mãe faz com que as mulheres tenham essa dupla carga de trabalho e o quanto que isso está presente muito na vida delas, muito naquele momento ali também muito, e até hoje, né? Como muito limitador, né? Das empresas não quererem contratar, das empresas demitirem, das empresas fazerem de tudo. Bom, agora a gente está vendo uma série de retrocessos nesse governo, né? Agora caiu a coisa da reforma trabalhista, das grávidas não serem obrigadas a trabalhar em lugares em condições insalubres, o que é uma doideira, enfim. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso também. Eu acho que acho interessante essa questão da maternidade, porque eu acho que uma das coisas que ficou clara, essa ideia que eu acho muito importante, que a mulher reproduz com o seu corpo a força de trabalho. Quer dizer, ela que cria aquela pessoa que vai ser o operário, o trabalhador, quer dizer, que ela cria a humanidade, por assim dizer, né? É do corpo da mulher que sai. E que esse fato devia ser um fato que devia ser, de alguma forma, reconhecido como também uma contribuição, e não, pelo contrário, quer dizer, torna-se uma proibição para a maioria das coisas, quer dizer, para elas poderem entrar nas fábricas. É como ela diz, quer dizer, quem é que quer nenhum diretor de fábrica que é uma mulher? Porque é muito complicado, porque elas têm que sair porque o filho adoeceu, porque o marido adoeceu, elas ficam grávidas ou elas menstruam. Então, é impressionante, assim, quando eu estava fazendo o filme, aquelas entrevistas com os donos da fábrica, eu não podia acreditar o que eles disseram. Porque assim, eu pensei, você está brincando comigo, né? Mas o cara estava falando seríssimo, né? Eu fiquei com vontade de dar um beijo nele quando terminou, porque era tudo que eu queria. Porque assim, vamos dizer, você tem essa teoria, não tem essa teoria? O cara está falando. As mulheres trabalham aqui na nossa fábrica, elas têm uma ideia e o que você encontra pode te mudar completamente, né? Então eu acho que é alguma das alegrias de fazer um documentário. Posso falar?
É curioso que no Amigo Oculta a maternidade aparece mais como obrigação, né? Porque as meninas também são novas, tem 20, 35 anos mais velhas. Nenhuma delas ali é mãe, né? E quando elas falam sobre isso, elas falam que não querem. Quem fala, pelo menos, né? Não sei quem é, mas que não quer ser mãe, que fica irritada quando as pessoas dizem que ela só vai ser feliz quando for mãe. Eu acho que tem uma geração mais nova assim, que já está desidentificando essa ideia da mulher com a maternidade. Eu não sei se de uma maneira geral, às vezes eu fico achando que eu vivo numa bolha, assim, porque falando de mulheres, meninas também estão na universidade, né, de um centro de letras e artes, que tem um pensamento feminista, não sei como é que isso está, uma maneira mais geral. Né? Agora, sobre a outra questão que você falou, dessa ideia do cinema, né, como uma possibilidade de dar voz às mulheres, né? Depois eu acabei fazendo mais 3 curtas com 3 meninas dessa equipe, né? E o último que eu estou terminando agora é um filme sobre ejaculação feminina. E são só mulheres, 5 ou 6 mulheres falando sobre, são mulheres que têm essa experiência, que falam dessa experiência, né? E quando eu comecei a querer fazer esse filme, eu comecei a pesquisar, eu só encontrei 2 filmes que falam disso, e os 2 são dirigidos por homens, e eu não gosto da abordagem que acontece ali, né? Então, e aí tem essa questão de se identificar ou não. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu achei que elas não iam querer se identificar, porque é um tema tabu. Achei que elas iam querer, de repente, gravar só a voz, né, com a entrevista. Eu tinha pensado em fazer um documentário de animação, botar a imagem, desenho, a voz delas por cima e tal, mas elas não se importaram de aparecer. Mas depois que o filme ficou pronto, elas pediram para não revelar o sobrenome, pelo menos, porque achavam que assim podem ser perseguidas nas redes sociais, porque é isso também, né? Depois que se o filme aparecer, tem essa preocupação, né? Tipo de retaliação, perseguição, linchamento de próxima, esse tipo de coisa. Você ia falar, quando eu estava fazendo a entrevista, que as mulheres que eu entrevistei, quando souberam que o filme ia passar, passou na Maison de France, em algum lugar assim, eu comecei a receber telefonemas desesperados, dizendo: você botou o que eu falei no filme? Eu digo: não sei, eu tirei o nome de vocês todas. Não, mas pelo amor de Deus, meu marido vai reconhecer minha voz, o meu namorado, não sei o quê. Elas falaram coisas conservadoras. Super conservadoras. Mas não, algumas meio... Mas muito pouquinho. Você achou, né? Mas naquela época você está esquecendo, Lu. A coisa era diferente, a história era diferente, né? Não, eu ia falar exatamente, eu vou juntar um pouquinho as duas. Porque o que a Carla está falando é da maternidade compulsória, que está sendo decidida hoje, né? E eu acho que é complicado mesmo essa coisa da maternidade, porque aí pegando Helena, é uma unidade econômica a família. Antes de qualquer coisa, não é um contrato afetivo, é uma unidade econômica. Como está no filme de Helena, você tem aí uma reprodução de mão de obra e você tem também a tarefa doméstica para alavancar o trabalho masculino. Então, essa maternidade compulsória, quer dizer, não é você querer ou não querer. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu tenho falado sempre é que pode reparar que ninguém quer proteger o homem no feminismo. O inimigo não é o homem, é a família. Todo mundo vai proteger o quê? A família. Nunca vi ninguém dizer: vou proteger o homem. Deus, pátria, família, homem, pátria, família. Não, homem, Deus, homem, família, e sei lá, e pátria. Não, vai ser sempre a família. A palavra que abraça as mulheres é a palavra família, não é a palavra homem. E o que é família? Família é essa ideia da economia. É uma unidade. A palavra família é famos. Que é o escravo que pertence ao... É a origem da palavra, exatamente. Pois é. Então é uma coisa de você ter uma estruturazinha ali de produção de capital. Então mexer com isso não é brincadeira não é um desejo, quero ser mãe, não quero ser mãe, não. Você está mexendo com uma estrutura econômica, você está mexendo com uma base do capitalismo, não é brincadeira não. Então por isso que é tão forte essa defesa da família, uma defesa de capital. E a mulher agora que está ficando mais arretada e dizendo que não quer ser mãe, mas ela não é bem isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que é outro tipo de sociedade. Ela quer um novo modelo de família onde ela não seja responsável responsável silenciosa por uma produção. Não é?
Ela está falando de outra coisa. Que é o final da Exatamente, jornada que a gente está discutindo uma outra forma de ser família. Exatamente. É isso que eu estava querendo juntar as duas, porque realmente essa coisa de brigar com a maternidade que você tem hoje, eu quero poder escolher, é ousada. Não é porque a mãe gosta de ter filhinho, não. É porque filhinho dá dinheiro. Gente, aí, vamos abrir para o público. Quem tem perguntas, aproveitem. Opa, já temos. Alguém não tem que ficar assim, gente. Oi, boa noite. Primeiro, parabéns pelos filmes, eu achei maravilhoso. Principalmente da Helena, eu tô aqui pensando como é que a gente vai sobreviver agora depois dessa porrada aí, né? E eu queria saber da Helena, tipo, o que ela sentiu fazendo esse filme, pegando todos esses relatos, assim, e o que ela sentiu hoje, tipo, revivendo essa obra depois de tanto tempo, e depois de ter passado tanta coisa na vida dela, e na vida, tipo, da América Latina em si. Eu me senti exausta. E eu queria saber também onde é que a gente encontra os outros filmes que você fez, porque eu estou muito interessada, assim. E eu achei maravilhoso, assim. Parabéns, mesmo. Obrigada. Aonde encontra os filmes? Não sei. YouTube não tem, não? Como é? YouTube não tem? YouTube, Vai ver que não. tem. Teve uma retrospectiva já há algum tempo atrás, né? E agora eu sei, por exemplo, esse meu último filme, chama-se Meu Corpo, Minha Vida, sobre a questão do aborto, vai estar agora, dia 9 de julho, eu acho, no canal Curta. Eu sei que eles... Palavra Encantada, Carmen Miranda, Bananas My Business, eles passam sempre, eles estão sempre em algum canal, eu não sei exatamente qual agora, mas eu posso te dar meu e-mail e depois a gente se comunica. Ai, eu quero. Eu sou péssima com memória. Você falar como que, se você lembra, como você se sentiu fazendo o filme. A pergunta sim. Ai, eu disse que eu me sinto exausta. Fazendo o filme, colhendo os relatos, como é que foi isso? Eu falei que eu acho que o documentário tem essa coisa maravilhosa de que é sempre uma descoberta. Eu acho que ele acontece de verdade na sala de edição. Você sai com uma ideia. Eu, antes de ir para fazer o Double Day, eu fui para Cuernavaca para um seminário com feministas latino-americanas. E eu tinha 1000 notas e ideias e não sei o quê. E aquilo tudo foi mais ou menos, não é que foi caindo, mas aquilo, quando você tem a realidade de frente a você, é uma coisa impressionante, a força daquilo tudo. Quer dizer, não é que aquilo cai, mas ou aquilo se confirma, ou você vê que havia um engano total, um desvio. Então eu acho que um documentário, um aprendizado, uma coisa... Porque um filme não pode dizer tudo, quer dizer, o filme já é um recorte. Quer dizer, eu já tinha um recorte, já fui para lá com uma ideia. Eu digo que tem esses filmes meus que eu digo que eram da minha fase marxista, que era assim mais militante, mais focada na questão como a Renô falou, que a questão da esquerda, né? A análise do Double é uma análise toda econômica, né? Que é importante e que tem fundamento, entendeu? Mas não é o único fundamento, porque, como você falou, quando nos anos 60, eu me lembro, quer dizer, havia todo esse movimento de esquerda e a questão do feminismo era uma questão ao lado, de lado, que não era uma questão importante para os homens. E para nós havia uma certa timidez de levar essa questão adiante, porque havia sempre a ideia de que era mais importante... Está boa ditadura, né? Pode ser que você estava traindo a causa. Você estava traindo a causa, né? Então, quer dizer, para nossa geração é uma geração antes da pílula concepcional, o que também é uma coisa aterradora,
Quer dizer, a ideia de uma gravidez indesejada numa sociedade extremamente conservadora, né? E essas questões, as questões sociais que foram levantadas como sendo as questões de primeiro plano e todo o resto vinha depois. Então, são tantas as questões para você entender em que momento um filme é feito. Por exemplo, a entrevista é um filme que eu vejo que as perguntas que eu estava fazendo às moças eram perguntas que eu estava fazendo a mim mesma também. Entendeu? Então, tem esse aspecto que também é muito pessoal. Mais alguma? Oi, boa noite. Meu nome é Bia. Eu tenho um pouco de nervoso de falar em público, mas primeiro eu gostaria de parabenizar a todas, inclusive as mulheres envolvidas na produção do evento. Parabéns de verdade. Mas eu queria fazer um comentário / pergunta para Carla sobre o Amigo Oculta. Primeiro, eu achei um filme muito libertador, assim. A minha vontade era fazer parte do grupinho. Mas duas afirmações dali me chamaram bastante atenção e me fizeram ficar pensando sobre o que foi dito. O primeiro, que eu acho que envolve mais uma afirmação que você falou, que é um desejo, que era eu gostaria de transar com travestis, e o outro foi eu me orgulho de ter buceta. Essas duas afirmações me chamaram a atenção porque a primeira, sobre eu gostaria de transar com travestis, pelo menos na minha interpretação e na minha recepção do filme, me passou uma ideia de fetiche e hipersexualização. E a segunda afirmação, sobre o eu me orgulho de ter buceta, eu achei que não contempla todas as mulheres. E assim, eu não estou fazendo esse comentário para criticar você, eu estou fazendo mais porque essas ideias ativaram minha reflexão sobre o que foi dito no filme. E aí eu gostaria de saber, assim, de você, enquanto realizadora, antes de vocês fazerem um filme, vocês debateram sobre diferenças de vivências de ser mulher, ou se foi mais espontâneo o processo de reunião e gravação do filme. E, de novo, eu só faço esse comentário porque numa afirmação acho que não engloba todas as mulheres, e no outro porque me incomodou particularmente, tendo em vista a interpretação que eu tive do desejo, né, da afirmação do desejo. Acho bem interessante essa pergunta. Eu não sei se fica claro para quem assiste o filme, mas ele também é uma espécie de documentário, né? Eu acho que a gente pode chamar o filme de documentário de dispositivo ou de vídeo performance. E como a Helena estava falando ainda há pouco, o documentário trabalha muito com imprevisto, você não sabe o que vai vir, né? O que é o documentário de dispositivo? Em vez de filmar uma realidade pré-existente, o cineasta propõe uma situação para ser filmada, a partir de um certo protocolo, uma espécie de roteiro muito básico, mas completamente aberto a um acaso imprevisto, você não sabe o que vai aparecer ali. No caso, a gente tinha esse protocolo, né? Esse roteiro básico, que era cada uma das 9 meninas ali ia preencher aquelas frases que a gente ia ler anonimamente. Não houve nenhum controle sobre o que cada um ia escrever, inclusive a gente fez esse pacto de anonimato, né? A gente ficou assim, chocado com algumas
afirmações ali, eu não sabia que ninguém ali tinha sido estuprado, né? A gente não sabia e a gente manteve aquele papo. Quem quis falar depois falou, quem não quis não falou, né? Mas, e houve essa entrevista, né? Não foi programado, a gente conversou muito rapidamente, a gente só tinha essa proposta de preencher aquelas frases para fazer um filme de cunho feminista. Foi a única conversa que a gente teve antes. Eu não sei quem preencheu, né? Mas não sei. Eu achei interessante também quando você falou que achou o filme libertador e queria fazer parte daquele grupo, né? Eu me lembrei dessa opção, isso a gente discutiu bastante, essa parte técnica, né, de como colocar a câmera, né? Porque, como eu falei, também pode ser pedido como vídeo performance, né? A gente trabalha um pouco essa tradição da vídeo performance, que é essa ideia de você liga a câmera, faz a performance e desliga como acaba. E o filme não tem montagem, é um plano de sequência. Nesse caso, até tem 2 cortes muito rápidos, mas é basicamente um plano de sequência, né? E aí a gente viu uma vídeo performance da Letícia Parente, de 78, que é um grupo também, uma roda, chama Telefone Sem Fio. É bem bacana, e tem vários artistas naquela época, né? Sônia Andrade, Fernando Coquerá, eles vão falando um ouvido do outro. Mas nesse vídeo a câmera está do lado de fora. Né? E a gente ficou dizendo, não, a câmera tem que estar do lado de dentro. Né? O final do vídeo revela, né, o dispositivo, né? Uma tábua de queijo que gira, assim. Mas a ideia era que o espectador se sentisse dentro do filme, em que, em última instância, ele repetisse junto, né, com as meninas que a gente estava repetindo. Isso nunca aconteceu, mas eu ia ficar muito feliz numa sessão de cinema, todo mundo repetindo. Essa tábua que gira. Tinha uma mesa redonda e no centro dela tinha uma tábua de queijo giratória e a gente colocou 2 câmeras, uma virada para frente e outra para trás. Então cada uma que ia falar puxava a tábua para si e a câmera ia girando. Não, 2 câmeras. 2 câmeras, uma estava para frente e outra, assim, né, diametralmente opostas. Mas com essa ideia de tentar colocar o espectador ali no centro. De certa maneira, acho que os questionamentos são válidos, né? Mas foi algo sobre o qual eu não quis ter nenhum controle, nem na edição, porque não houve edição quase, né? E antes também cada um teve liberdade para escrever o que quisesse. Mais alguma pergunta? Boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigada pelos filmes e obrigada à organização do evento por tornar esse encontro possível. É mais um comentário do que uma pergunta. É um pouco para as 2 realizadoras. Primeiro, o curta da Carla. Achei muito interessante o dispositivo criado das câmeras, né, que a gente enxerga não só quem está falando, mas a reação de quem assiste. E também a reação de quem está falando, porque primeiro elas leem e fazem caras. Acho isso muito interessante. E acho interessante que essa coisa da repetição traz algo que é isso da gente. Por exemplo, disse que todo homem é um estuprador em potencial. E acho que essa dinâmica também traz um pouco de que toda mulher, mesmo que não tenha vivido aquela situação específica, tem alguma ideia de como seria vivê-la. Se sente de alguma forma coletivizada naquilo, né? E essa coisa que se falou até um pouco sobre a individualização dessas questões, que é algo de uma militância feminista recente. Por um lado é muito interessante porque a gente passa a dar nome aos bois, né? A gente passa a ver o rosto das mulheres que sofreram essas agressões e a gente passa a entender o quanto aquilo é próximo da gente, e acho que essa dinâmica tem sido muito, muito forte, principalmente nesse sentido. E lembro também, agora falando sobre o filme da Helena, no começo do debate a Helena disse que acha que o filme, antes da gente assistir, disse que achava que o filme era um pouco severo e didático. E daí eu acho que tem justamente esse outro momento da militância que era um pouco mais didático, um pouco mais institucional, um pouco
menos individual, mais coletiva, e talvez por isso essa perspectiva marxista, de fato, que é muito forte no filme. E eu fico pensando quanto as duas perspectivas são interessantes, né? Porque cada uma delas carrega em si uma potência. E porque hoje eu, enfim, sou de uma geração muito recente e percebo que hoje em dia, às vezes, a gente acaba levando tudo tanto para o individual, para o pessoal, que a gente deixa de ter as dimensões coletivas e de organizações e macro, de fato, de como isso da família ser uma necessidade do capitalismo, né, de como essa organização sexual do trabalho é uma necessidade do capitalismo. E então acho, mas o filme também traz um pouco essa dimensão mais afetiva, que eu achei também muito legal, a cena que aquela senhora começa a cantar "Eu sou rebelde porque o mundo quis assim", e logo em seguida tem aquelas entrevistas com os donos das fábricas e o diretor da escola, que falam o tempo todo das mulheres por natureza. As mulheres por natureza são assim, as mulheres por natureza são assado, e por isso elas são submetidas a isso que os homens não aceitam ser submetidos, né? Então, aí eu acho que existe algo mais do afeto, do individual, mas que é algo com o qual a gente consegue se relacionar também, né? Acho que tem vícios e virtudes das duas perspectivas que são muito interessantes quando a gente vê desse modo, né? Um filme tão contemporâneo, no qual a gente se enxerga tanto, o cenário atual, e um filme já de algum tempo atrás que também nos traz essa necessidade de pensar de novo sobre o coletivo, sobre a nossa organização, sobre uma perspectiva talvez um pouco mais sisuda, um pouco mais didática também. Adorei. Foi muito interessante tudo que você disse. E acho que é isso mesmo. Eu acho que, como eu disse, os filmes eles mostram fases e momentos diferentes, né? E são interessantes. Eu acho que o Cosme Alves Neto uma vez disse, né, que todo filme, mesmo os filmes de ficção, são documentários. Que todo filme mostra um momento, né, da realidade e o teu olhar, quer dizer. Então, achei ótimo os teus comentários. Uma coisa que eu pergunta, né, você comentou sobre o amigo oculto, essa ideia da individualidade, das pessoas falam, né, de si. E eu acho que é bem nessa chave que a mulher feminista, né, desde a década de 70, do pessoal é político, né, a ideia de tudo que acontece também na intimidade, no ambiente mais íntimo também é político. E eu acho bem interessante você falando um pouco, né, na entrevista, que as perguntas que você fazia, aquelas mulheres, eram perguntas que te inquietavam também, né? Porque, enfim, você estava fazendo aquele filme em 66, né, na década de 60, muito envolvida com os cineastas do cinema novo, né, todos muito preocupados em denunciar a opressão de classe, e, na verdade, em falar sobre o outro de classe. Eles não estão falando sobre si, né? Estão falando sobre o outro de classe. Enfim, a opressão de gênero é pouco importada. Você, como mulher, você vai falar sobre a opressão de gênero, né? E não é sobre o outro mais, é sobre si também, por todas aquelas questões que te tocam. Eu acho isso bastante interessante, né? Esse gesto feminista, né? Mais uma pergunta ali. Então, bom, meu nome é Graça e eu sou verdadeiramente lenta em relação a filtrar, a traduzir aquilo com que os filmes me tocam, né?
com o que vocês quiseram colocar, me toca. Bom, eu acho que essa questão do didatismo, desse formato mais duro do filme da Helena, dentro do contexto de hoje, né, de um mundo de pós-verdade, de fake news, e da abrangência, da importância prática que isso tem, né, efetiva que isso tem. Eu fiquei assim adorando essa coisa didática, sabe? Essa coisa dura, porque hoje as pessoas defendem pauta de costumes, né? Negam o direito ao aborto, e isso está lavando o mundo. E não dá para dissociar essa onda de conservadorismo da crise capitalista. Não dá para dissociar do fato de que hoje se utilizam populações inteiras, se massacram populações inteiras, geralmente de homens, machos, força de trabalho, jovens. Então, assim, há que repor essas peças desse tabuleiro. E as mulheres entram aí como sendo essas operárias primárias, né, que produzem essas peças novas para um sistema em que essas peças rapidamente podem caducar. Pode ser necessário você massacrar um Afeganistão, um Irã, um Iraque do nada, e isso se faz efetivo e é necessário que as coisas continuem, que o jogo continue, né? Então eu achei isso assim muito interessante, porque eu lembrei de você falando dessa coisa dura, né? E eu falei que coisa maravilhosa se hoje as pessoas pudessem ter patrocínio, convicções, clareza e coragem de colocar as coisas de uma forma dura. Porque a tal pauta conservadora, filha da puta, descarada, ao limite, né, é o que exigiria de nós, né, das pessoas que produzem crítica, pensamento crítico, enfim, é isso. Basicamente é isso. Quanto ao filme da Carla, eu queria dizer que eu achei assim realmente libertário, inclusive o conceito do filme, assim. Eu vou perguntar, não sei no que vai dar, você direcionou naquilo que até talvez fosse conveniente. Não, vamos para um lado, mas vamos também abordar o outro, né? Os nãos e os sims da mulherada toda. E a gente não se vê representado em tudo inteiramente, no que se fala. Mas a gente é um fragmento de todas elas. Em algumas eu me emocionei muito, em outras eu notei que algumas delas se emocionaram muito. Então, assim, é como se a gente fosse uma mistura de tudo aquilo ali. Em maior ou menor proporção, todas me tocaram. Eu achei o formato do filme muito delicado, muito bonito. E, finalmente, eu acho que as questões que atravessam os dois filmes, no fundo, mudado o contexto, mudadas as épocas, não me parece que sejam questões muito diferentes. Apenas abordadas de uma forma mais objetiva ou mais em cima de uma produção de subjetividades mesmo. E muito lindo tudo, adorei o evento, parabéns a todo mundo. Tem mais algum comentário? Alguma pergunta? Ali. Tá. Oi, boa noite. Meu nome é Nayara. Gostaria de agradecer a oportunidade do evento. Foi maravilhoso conhecer e, como a colega falou, ter acesso a esse material que, enfim, não sabia que existia. E gostamos muito de ter conhecido. Então, obrigada. E para Carla, eu queria dizer só que foi uma imensa alegria ver essa, acho que, estratégia também de trazer esse lema feminista que você até comentou agora, do pessoal político, dessa ideia de tratar a subjetividade
dentro de um espaço acadêmico que às vezes a gente chega a ter o primeiro contato com o feminismo que é muito teórico, né, que é objetivo, enfim. Eu sou de outra área, talvez por isso seja dessa forma, mas trazer isso para um espaço acadêmico, trazer a subjetividade e a preocupação, eu acho, de umas com as outras, quebra essa lógica que a colega também comentou, que é de uma outra geração, enfim, a forma com que a gente tem vivido. Então foi muito interessante, e interessante também essa ideia de não retirar as possíveis contradições, né, disso, como foi outro comentário também, né, o que seria privar algo de ser dito. Então essa abertura toda, eu acredito que é revolucionário também trazer isso, trazer e mostrar. Obrigada. E para Helena, eu achei muito interessante que você falou logo na apresentação que você primeiro produziu um conteúdo sobre feminismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, e depois você se dá conta de que não estava por dentro das mesmas questões na América Latina. E eu tenho conversado com amigas, lido sobre também que dentro do conhecimento da teoria feminista a gente também acaba passando por isso. Primeiro conhece quem é de fora para depois se ver. E como eu não conheço o filme, mas estou interessadíssima, que você disse que fez também, A Mulher Emergente, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa relação, assim, até a produção, de como foi feita essa outra experiência que, enfim, que é mais hegemônica, né? E depois ter partido para uma outra estratégia de território também. Obrigada. Bom, como eu falei, a Mulher Emergente para mim foi também um processo de aprendizado, de entender, porque aqui no Brasil não existia um movimento feminista organizado. Existiam pessoas que tinham tido experiências, existiam isso, né? Não havia uma organização, havia Aperta a Luz, movimento pelo voto, mas era individual. E eu fiquei fascinada nos Estados Unidos com essa ideia da coisa realmente organizada. E fiquei curiosa de saber não sei se nós, assim, se a América Latina era um lugar, era uma cultura de um tal individualismo que isso nunca seria possível, as mulheres se unirem e tratarem com a mesma forma essas questões, né? Então, eu acho que a tentativa foi essa, de observação, como é sempre, né, do documentário, que a parte mais importante é justamente a pesquisa e a observação. Então, foi isso que aconteceu. Não sei se eu estou te respondendo. É por aí, tá? Você falou sobre levar o questionamento, a teoria feminista para dentro da academia, né? E aí eu fiquei lembrando de uma questão que eu acho interessante também ressaltar, que também é uma marca do feminismo contemporâneo, como você fala bastante no livro, da questão da horizontalidade e da ausência de liderança, né? E aí eu só queria contar isso, porque antes da gente fazer a gravação definitiva, a gente fez um teste de câmera. E aí, a princípio, ia ficar só uma câmera na tábua giratória virada para quem estava falando. E como a gente queria pegar também a reação dos outros, eu ia ficar de fora da roda, não ia participar da dinâmica, com a segunda câmera para poder pegar a reação das pessoas. Aí depois a gente acabou mudando que esteticamente não ia ficar bom, mas depois também achei que não ia ficar bom conceitualmente, porque, a princípio, assim, eu como professora, eu estava assim, meio constrangida de participar dali, né, ia destoar um pouco, mas depois eu percebi que não, se a gente estava falando de feminismo, precisava fazer a prática feminista mesmo, quebrar essa hierarquia professor-aluno, né, entrar numa horizontalidade. Eu também preencho as frases, né, estou ali no meio delas, no final das contas, eu acho que foi, assim, bastante enriquecedor, né, foi bacana, assim.
Aonde? Ali. Tá. Última pergunta. Boa noite. Primeiro, muito obrigada. Assim, vocês são maravilhosas, todas as produções, as meninas que organizaram também. É um privilégio estar aqui assistindo, tendo acesso a esse material e esse debate. A minha pergunta vai ser bem rápida. A Bia já contemplou uma parte que é a questão da interseccionalidade no feminismo, né? Da gente tentar debater o feminismo como feminismos plurais, mais de um feminismo, mas com essa linha de reformular essa questão da família e os direitos do corpo da mulher. E aí a pergunta para a mesa é, nesse contexto de Damares, do Ministério da Cultura ter sido extinto, enfim, quais esses desafios, né, nesse contexto atual para jovens cineastas e cientistas sociais e todas essas feministas que estão aí no Brasil e na América Latina também, porque a gente vê um movimento na Argentina e em outros países da legalização do aborto. O que vocês acham, como que está essa efervescência comparando com antes e hoje, essa falta de orçamento também que vai começar não só para a cultura, mas dentro da universidade também, assim, os desafios, se dá um estímulo para a gente, porque está bem difícil, assim, mas esses materiais dão um fôlego maior, e por isso que é muito importante. Muito obrigada por vocês terem organizado esse evento. Parabéns. Eu acho que esse feminismo da quarta onda, ele é muito potente, ele não vai ser calado. O que vão ser calados são as instituições, talvez. Vai acabar a bolsa para pesquisa de gênero, aí não tem mais esse debate na academia, vai acabar, provavelmente, quer dizer, todos esses tipos, as instituições vão estar vulneráveis. Mas eu vejo tão potente isso, e como hoje você tem essa opção internet, que é incontrolável, eu tenho a impressão que eles não vão ganhar, não. Por causa dessa geração, né? A minha trabalha institucionalmente, eu trabalho na universidade, eu preciso de bolsa, eu preciso de poder falar dentro da aula. Mas a quarta onda, eu acho que não. Eu acho que o feminismo mais jovem, ele está solto, ele não vai parar. É um sentimento. Porque ele está forte, ele está com muitas causas. São as mesmas, é interessante que as causas são rigorosamente as mesmas. É a violência, desde 1900. Quer dizer, elas não foram resolvidas ainda, mas elas estão sendo encaminhadas de outra forma, de uma forma muito mais plural, de uma forma mais fragmentária. Quer dizer, são muitas vozes, com muitas causas misturadas. É difícil sossegar isso, eu acho, pelo menos. Acho que está um pouquinho incontrolável, Deus nos ouça, né? Não, eu queria comentar especificamente em relação aos cineastas, né, que você colocou. Eu acho que, por exemplo, a gente vem num movimento que ganha força, né, dessa militância feminista dentro do cinema nacional, mais ou menos desde 2015, e a gente vê que isso vem se consolidando sobretudo de uma disputa dentro das políticas públicas, né? Então, esse movimento forçou a Ancine, por exemplo, a começar a fazer uma pesquisa sobre quantos filmes lançados no cinema comercial foram dirigidos e escritos por mulheres, e a gente tem o dado estarrecedor de que no ano passado nenhuma mulher negra dirigiu ou escreveu um filme lançado em salas de cinema no Brasil. Né? Com esses dados a gente pode começar a pleitear políticas públicas. Eu acho que a questão no momento em que a gente vê as verbas né, todo o dinheiro, né, colocado tanto na produção dos filmes quanto nos festivais começar a ser retirado, o que a gente não pode deixar é que esse movimento freie em prol do cinema, né? Não, agora o cinema está sem dinheiro, então, desculpa, não dá mais para a gente falar de mulher. Não, acho que a gente tem que continuar
nesse mesmo movimento que a gente vem fazendo e que está se consolidando com muita força, né? E pleiteando paridade de gênero nos editais, cotas, né? Acho que são coisas que não podem parar. E para as jovens cineastas vem muito justamente da ideia de que já é um pouco mais possível fazer cinema, né? O cinema continua sendo uma área extremamente elitista, mas agora a gente consegue fazer um filme fazendo com um celular, né? reunindo as pessoas, colocando uma câmera, gravando num dia. Você consegue fazer um filme e a gente consegue fazer essa produção circular. E está tendo demanda, né? Você vê, a gente está aqui organizando esse cineclube há 3 anos. As nossas sessões são sempre super cheias, considerando o padrão do cineclube, né? Que tem uma média de, sei lá, 10, 20 pessoas. A gente nunca tem sessões com menos de 40 pessoas. Quer dizer, claro que já teve, mas... eu vejo que os cineclubes feministas, não só aqui no Rio, né, em todas as partes do Brasil, eles estão crescendo, estão se multiplicando e estão com um público cada vez maior. Então acho que é justamente não arrefecer nesse sentido, continuar se aplicando para todo tipo de bolsa e edital que tiver, né, não também, porque eu acho que enquanto mulheres realizadoras a gente também fica, sobretudo quem está começando, fica com muita dificuldade de se ver enquanto cineasta, né? Se vê enquanto artista. Então você pensa, não, eu não vou me inscrever no edital de Niterói porque eu não vou ganhar. Cara, se inscreve, entendeu? Escreve um roteiro, coloca seu projeto, pensa no filme, bota ele pro mundo, porque eu acho que, por mais que a gente esteja lidando com esses cortes, de uma certa maneira, é uma demanda que já foi construída, né? Então, já existe essa demanda por mais filmes de mulheres nos festivais, por mais filmes de mulheres nos canais de TV. Então, acho que isso não vai parar, e para não parar, a gente tem que continuar produzindo e continuar lutando por esse espaço, e não deixar que agora o contingenciamento do governo faz machista um pouco menos racista, um pouco menos transfóbico, né? Fazer esse trabalho que está sendo feito pela militância dentro do cinema, né? E isso não pode parar, e eu acho também que não vai parar. Então é isso, muito obrigada. Agradeço muito a presença da Heloísa, da Helena, da Carla, muito obrigada mesmo. Radinho, o quê? O livro da Elo está lá fora, já está com a maquininha para vender, então recomendo muito que comprem Explosão Feminista. Tem 2 artigos que a gente escreveu aqui com a Elo, eu e Nina, um sobre cinema, outro sobre feminismo lésbico, então vão lá, prestigiem. Essa coleção Pensamento Feminista tem, eu acho que o Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, acho que é um livro extremamente importante. Fiquei muito feliz que Elo fez esse movimento, porque ele reúne os principais artigos da teoria feminista, traduzidos para o português e todos reunidos num livro só, então fica muito mais fácil do que ficar procurando em vários livros diferentes, né? Então fica aí a dica. Foi de marketing. E outro livro também, que é Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto, para também conhecer um pouco mais da produção das mulheres que estão pensando em fazer o feminismo aqui no Brasil, né? Acho que são 2 livros muito importantes, recomendo muitíssimo. E é isso, estão disponíveis lá fora para venda. Muito obrigada. Sigam o Quase Catálogo nas redes sociais, o Quase Catálogo, e fiquem ligados que a gente faz sessões mensais. É isso, muito obrigada.